Deus abençoe. E você, meu irmão, que tem uma Bíblia aí na tua mão, você pode abrir em Atos capítulo 2, verso 42 até o 46. Eu vou continuar aqui uma mensagem que nós ministramos há 2 domingos atrás. No último domingo foi o domingo de ceia, onde o pastor Jonas veio aqui e nos trouxe uma palavra muito abençoada. E nós vamos agora em Atos capítulo 2, verso 42 em diante, continuar essa mensagem. Por quê? Porque na mensagem anterior eu falei sobre os inimigos da comunhão. Então nós falamos aqui de tudo que pode atrapalhar a igreja de ter comunhão uns com os outros. Se você quiser, você pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Por isso então nós falamos aqui há 2 domingos atrás, que a igreja pode ter vários motivos para não conseguir viver em comunhão uns com os outros. Nós falamos aqui, por exemplo, de um espírito competitivo, de uma comparação, e nós falamos de pessoas que têm bateria social baixa, e que tudo isso precisa ser tratado no Senhor, tudo isso precisa ser curado no Senhor. Quantos estavam aqui quando a gente ministrou sobre essa mensagem? Amém. Aqueles que não estavam, sugiro que vocês deem uma olhada depois no YouTube. Vocês vão ouvir a mensagem, nesse caso, esses que não ouviram ainda, os inimigos da comunhão, vão ouvir de trás para frente, né? Vai pegar a parte 2 primeiro e depois vai pegar a primeira parte. Hoje eu quero falar então daquilo que eu acredito que faltou na mensagem dos inimigos da comunhão, porque não dava tempo de falar. Nós só falamos de tudo aquilo que podia atrapalhar a gente ter comunhão, mas nós não falamos de como promover a comunhão. E hoje eu quero falar sobre isso. Em Atos capítulo 2, verso 42 em diante, nós vamos ver como a igreja primitiva vivia. Vocês estão comigo? Amém? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Repitam comigo: ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. Agora eu vou aqui. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Prestem bastante atenção nessa parte. Partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Então há muitos benefícios que nós vemos aqui na igreja primitiva. Há muitas bênçãos sendo derramadas sobre a igreja primitiva quando nós lemos o livro de Atos 2, versículos 42 em diante. E nós vemos aqui que muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Nós vimos aqui também que o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos, ou seja, a igreja multiplicava, crescia, a igreja era saudável. E quando nós olhamos para Atos capítulo 2, nós percebemos então que há muitos benefícios que normalmente a igreja quer viver. Quantos de nós aqui não gostaríamos de, dia após dia, vermos pessoas doentes sendo curadas? Quantos de nós aqui não gostaríamos de ver, de repente, num momento de escassez em algum lugar, nós orarmos e ver um alimento sendo multiplicado para que todos pudessem comer dessa mesa? Quantos aqui não gostariam de ver um morto sendo ressuscitado para a glória de Jesus? Quantos aqui sairiam correndo? O morto ressuscitou, quase que eu morri de susto. Mas quantos aqui gostariam de ver esse tipo de coisa? Eu gostaria muito, eu quero viver essas coisas, porque isso está disponível para nós até hoje. Eu quero viver cada um desses sinais, cada um desses milagres. Amém? Vocês estão comigo? Vocês também gostariam de viver isso? Gostariam de ver esse tipo de ação do Senhor, de ver o Espírito Santo agindo de forma tão milagrosa? Pois é, muitas vezes nós como igreja desejamos muito viver os benefícios que a igreja primitiva vivia, mas muitas vezes nós não vivemos os princípios que a igreja primitiva vivia. Então, para que eles pudessem viver esses benefícios, eles precisavam viver também os princípios que a gente lê em Atos 2, 42 em diante. E por isso que eu falei para vocês repetirem aqueles 4 princípios, e um deles a gente vai focar neles aqui hoje.
mas dá para falar dos 4 na mensagem que eu vou falar. Mas como a nossa mensagem tem um foco aqui de promover comunhão, a gente vai prestar atenção principalmente nesse aspecto, nessa questão da comunhão, né? Mas olha só, eles se dedicavam primeiro à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja primitiva, ela mantinha aquilo que nós acreditamos que até hoje precisa ser mantido para que uma igreja seja saudável. Se uma igreja não tiver essas coisas, se ela não tiver alguma dessas coisas, tiver uma, não tiver outra, é uma igreja incompleta. A igreja não pode viver somente de ensino e não de oração. Uma igreja não pode viver somente de oração e não ter ensino. Uma igreja não pode viver somente de comunhão porque ela vira um clube. Vamos pensar aqui juntos agora, vamos explanar um pouquinho isso. Como é que seria uma igreja que vive somente de ensino? Nós temos igrejas antigas no Brasil, tradicionais, que são cessacionistas, a gente chama assim, que acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram lá em Atos, e que só esses homens de Deus poderiam viver os dons do Espírito Santo, e não está disponível mais para nós. E são igrejas muito focadas no ensino, que gostam muito de ler a Bíblia, de estudar, mas aí você percebe que muitas vezes falta algo a mais aqui. Só que aí você pega, depois de um tempo, uma igreja vem e reforma essa situação e fala assim, não pode dizer que cessou os dons do Espírito. É nítido que os dons do Espírito ainda existem. Nós temos visto pessoas sendo curadas, nós temos visto milagre acontecendo. Eu mesmo já vi muitos. Eu mesmo já vi, através da nossa própria oração, pela graça do Senhor, demônios sendo expulsos, doentes sendo curados, profecias sendo liberadas na vida das pessoas. Então, tudo isso mostra que há o dom do Espírito disponível para nós. Só que aí a igreja vem e faz o outro extremo. Entenda uma coisa, nós não podemos criar um sistema para combater o sistema religioso. Nós não podemos pegar um sistema religioso e criar um outro sistema que os nossos filhos depois vão ter que derrubar de novo. Estão entendendo? Nós precisamos fazer o quê? Focar, olhar e focar e interpretar muito bem a Bíblia para viver a Bíblia integralmente, para que a gente não crie outro sistema. Porque depois que uma igreja sai do cessacionismo, ela vai para um outro extremo, que é onde não tem muito ensino, mas só tem também o mover. E aí as pessoas se perdem nesse sobrenatural, porque aí vira aquelas pessoas muito místicas, sabe? Aqueles profetas sem balizadores, que tudo é místico, tudo ver uma borboleta voando já é já é um sinal de Deus para alguma coisa. Eu preciso entender o que Deus está falando com isso aqui. Não, nem sempre Deus está falando. Então um liquidificador quebra em casa, é o demônio. Sabe essas coisas? Então a gente precisa sempre de balizadores. Então o ensino e a oração, ou seja, a palavra e a oração são asas importantes, né? E o partir do pão e a comunhão, eu acredito que estão muito ligados um ao outro. Eu disse para vocês já várias vezes, não quero ser repetitivo, mas é necessário que seja, que a mesa em si e comer junto não quer dizer que a gente tenha comunhão, mas é a partir da mesa que a comunhão nasce. É a partir de um partir do pão, é a partir de um relacionamento ao redor de uma mesa que nasce a comunhão. Então o partir do pão é uma etapa que a gente precisa viver para viver em comunhão efetivamente. Agora, então uma igreja que é completa é uma igreja que conserva oração, é uma igreja que conserva o ensino dos apóstolos, é uma igreja que conserva o partir do pão, é uma igreja que conserva a comunhão. Tem uma coisa que eu gostaria muito de lembrar os irmãos, que a gente precisa resgatar como igreja, são as orações. Nós como igreja, nós temos aqui períodos de orações durante o nosso culto. Muitas vezes quando alguém pede uma ajuda lá no grupo, a gente envia uma oração por áudio para que as pessoas sejam ministradas naquela oração e o Senhor ouça, mas também aqueles que precisam da oração ouçam também, para tomarem posse e crerem naquilo que está sendo falado sobre elas. Mas eu entendo que a igreja, ela perdeu bastante disso. A igreja está muito aquém daquilo que ela deveria nesse aspecto da oração. Nós vamos chegar sobre a comunhão, tá, gente? Estou falando um pouquinho dos outros pilares, depois a gente vai falar bastante da comunhão.
Quando eu era criança, eu me lembro de ir a pé para a igreja, porque meu pai tinha ciúme dos carros dele. Quem conhece meu pai sabe, não deixava minha mãe pegar o carro, só carro velho, não tinha um carro bom. Se tivesse um carro zero para cuidar, né? Era uma Caravan 83. Eu tinha, a Caravan já tinha acho que uns 20 anos na época, né? Uns 10, 12 anos na época aí. E eu lembro quando eu era pequeno, quando eu tinha assim uns 8, 10 anos mais ou menos, eu e minha mãe nós íamos a pé para a igreja para um culto de oração. E eu pude ver muito na minha mãe essa sede e essa fome por buscar o Senhor. Para nós não ter um carro não era um empecilho. Nós íamos, eu lembro que eu pegava pedras ali do lado do rio Jundiaí e jogava pedra no rio, porque eu gostava daquela brincadeira e tal, e era uma parte da memória que eu tenho ligada a esse tempo. Mas quando nós íamos para a igreja, eu lembro que não era um culto de oração onde a gente precisava preencher espaços para que as pessoas aguentassem a orar. Aí está o ponto. Eu lembro das pessoas colocarem os seus joelhos no chão e virarem o seu rosto no banco de madeira, bem comprido assim. E eles com os olhos no banco ficavam ali, de os olhos fechados, cabeça inclinada, 1, 2 horas falando com Deus. E aquilo não era pesado. Aquilo era um prazer. Nós precisamos resgatar isso como igreja. Nós precisamos voltar para o lugar de oração. Nós precisamos aumentar e intensificar este lugar de oração. No próximo discipulado, quarta-feira, bem agora, nós vamos trocar. Nós não vamos, e ainda nós não vamos orar. Nós não vamos estudar a Bíblia e nem vamos orar. Nós vamos assistir um documentário que nos mostra algumas senhoras que ainda não perderam esse costume da oração. Eu vou colocar aqui no telão, nós vamos assistir juntos. E eu tenho certeza que será muito inspirador para cada um de nós, porque foi para mim. Ao ver aquelas mulheres com aquela sede, com aquela gana, com aquela vontade, eu fui criando aos poucos um hábito de viver uma vida de oração, que é diferente de ter tempo de oração, onde eu oro e falo com o Senhor o tempo todo. Mas de ver aquelas mulheres de joelho, eu lembrei que colocar o Senhor numa vida de oração é importante, viver orando é importante, mas parar para me ajoelhar diante do Senhor e fazer uma oração de joelhos é muito mais. Ou melhor, não é que é mais importante, mas é que é importante inserir isso no meio de uma vida de oração. Tanto quanto ter uma vida de oração. Vocês estão comigo? Então a igreja precisa resgatar. Esse é um ponto que nós precisamos muito de crescimento. Creio que nós como igreja local aqui, como COD, temos vivido a questão do ensino dos apóstolos, né, da doutrina. Toda quarta-feira a gente se reúne, coloca a Bíblia em cima da mesa e estuda a palavra. A gente se reúne para falar de Cristo, para falar da Bíblia, para interpretar a Bíblia, ler e estudar. E nós temos também promovido sempre a questão do partir do pão, que nos domingos de ceia, por exemplo, a gente tem aqui a mesa com almoço para que a gente se assente ao redor dela e parta o pão juntos. Mas eu acredito que também na comunhão nós temos espaço para melhorar. Na questão da comunhão nós temos ainda espaço para ficar mais sólido o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Eu acredito que tem espaço para nós aumentarmos a nossa amizade uns com os outros. Eu já disse aqui no domingo retrasado que comunhão para nós ela tem um significado muito mais simplório do que a palavra original da comunhão, que no grego foi escrito como koinonia. Koinonia é muito mais completo do que só comunhão. Comunhão para nós parece que é só estar junto. É um tempo de comunhão, é estar perto. Mas koinonia, que foi o texto original, a palavra original usada no texto, é muito mais amplo. Fala de ter tudo em comum, fala de ter sociedade, fala de de cumprir um plano juntos. Vocês estão entendendo isso? Então é muito mais do que só estar perto, porque eu posso estar perto e suportar um irmão que seja muito diferente de mim. Então eu tenho de repente um grau
de escolaridade diferente, eu tenho uma cultura diferente, eu nasci num estado diferente do Brasil, então meu irmão pode ser nordestino, eu sou paulista, e ele pode ser que ele tenha estudado muito mais do que eu tenho estudado muito menos, pode ser que a renda mensal seja diferente. Então, eu estou mostrando para vocês tudo que poderia fazer a gente olhar para a igreja como algo que nos impediria de ter amizade uns com os outros por causa das diferenças. Vocês estão entendendo? Mas aí, quando eu entro neste lugar de comunhão, eu consigo colocar, como você tinha lá na Bíblia, por exemplo, Lucas era um médico e tinha acesso a pessoas de alto escalão da sociedade, entre os romanos, entre os gregos, ele era grego, né? E ele tinha acesso a muitos lugares, ele tinha acesso a muitas pessoas. Mas você tinha um pescador que era Pedro. E eles se assentavam à mesa e todo mundo ao redor da mesa tinha o mesmo valor. Vocês estão comigo? Então, nós agora vemos que na igreja não há mais distinção, porque a própria Bíblia fala, não há mulher, não há homem, não há grego, não há romano, não há judeu, não há livre, não há escravo, porque agora com Cristo Jesus, comprados pelo mesmo valor que foi o sangue dele, todos nós estamos remidos e somos todos filhos de um único Pai. Então agora nós somos chamados para ser família de fé. Então se alguma coisa antes poderia me impedir de viver comunhão com os meus irmãos por causa das diferenças, agora porque um é branco, o outro é preto, ou porque isso ou porque aquilo, não. Agora nós estamos todos juntos assentados ao redor de uma mesa para que nós todos vivamos aquilo que é ser família de fé, sem importar as diferenças, ainda que o meu irmão fale problema, imbigo, e eu seja alguém com um doutorado. Amém? Glória a Deus. Nós fomos chamados como igreja para vivermos em comunhão sem importar quais são as diferenças que nós temos entre nós. E para nós crescermos nessa questão da comunhão, como nós podemos crescer nos relacionamentos e assim nos fortalecer na comunhão? Nós precisamos gastar tempo com os nossos irmãos. Não tem como conhecer e deixar ser conhecido, que aqui é o meu segundo ponto para falar sobre ter comunhão. Não tem como eu crescer em relacionamento, não tem como eu conhecer e deixar ser conhecido, sem que eu tenha tempo de conversa e de relacionamento. Eu lembro que esses dias atrás um irmão nos visitou na nossa casa, apesar do horário da PRI de trabalho estar dificultando bastante isso, a gente gosta muito de receber os irmãos em casa. A gente gosta de preparar comida, de ter os irmãos lá e recebê-los assim. E teve um irmão que foi, e ele falou assim, nossa, o pastor é de verdade mesmo, deixou a gente entrar na sua casa, que de onde eu vim o pastor não deixava nem a gente nem cumprimentava ele direito no final do culto, que não deixava se mostrar, não se deixava conhecer fora do púlpito. E isso não faz sentido. Eu ouvi de um pastor esses dias também, falando assim, eu não tenho amigos na igreja. Eu aprendi a não ter amigos na igreja, porque se eu tiver amigos eu não consigo acessar algumas coisas e falar algumas coisas ao coração deles, porque eu acho que a amizade vai acabar atrapalhando. Eu fiquei pensando assim, eu faço o caminho contrário, pastor. Falei para ele. Eu faço amizade muito íntima, o máximo que eu posso, pelo menos no lugar que as pessoas deixam eu acessar, sem que eu seja invasivo, né? Me deixam acessar. Eu quero ser o mais amigo possível para que, exatamente isso, para que eu possa falar as verdades. E quando nós falamos aquilo que o irmão precisa ser melhorado, naquilo que o irmão precisa ser aperfeiçoado, não quer dizer que a gente não ame o irmão, pelo contrário, quer dizer que eu amo. Se o seu vizinho estiver dormindo dentro da casa dele e a casa dele estiver pegando fogo, é uma notícia ruim para dar para ele, não é? Mas e aí, você vai avisar ou não? Vai correndo gritar lá, vizinho, acorda cara, sua casa está pegando fogo. A mesma coisa para os meus irmãos, se eu estiver vendo que o meu irmão está indo para a perdição, até o lugar onde ele me deixou ir, eu vou falar para ele. Com cuidado, com carinho, com gentileza, mas todas as verdades que eu entender que ele precisa ouvir, para que a graça do Senhor alcance a vida dele, será falado. Porque isso é viver em comunhão, ser capaz de ferro afiar o ferro, ser capaz de desgastar um ao outro, não sem propósito, a fim de que haja somente intrigas e
e facções e divisões dentro da igreja. Não, não, de maneira nenhuma. Vocês estão entendendo como isso é espiritual, amém? Vocês estão comigo, né? É afiar ferro com ferro para que exatamente as duas ferramentas estejam muito bem prontas para o trabalho. Sabe, Filipinho, quando a gente está fazendo churrasco, que você pega ali a chaira e passa a faca na chaira, a faca fica muito mais pronta, né? Fica muito mais bem preparada para o corte, mas teve que desgastar. Então, para ela, perdeu o material, na hora que fez a afiação, perdeu, mas era um material que já não dava para usar mais. Por isso, em comunhão, nós somos capazes de falar um ao outro aquilo que precisa ser mudado e transformado na vida do meu irmão, a fim de que ele se torne uma ferramenta melhor nas mãos do Senhor. Então, por isso, nós temos que dar essa liberdade. E por isso eu sempre falei para os irmãos também, mas já faz algum tempo que eu não digo. Apesar de eu estar aqui em cima da plataforma, de vocês me chamarem de pastor, não me deixem desviar, meus irmãos. Não deixem que eu me desvie com medo de falar porque eu sou pastor. Se vocês perceberem que eu estou errando, se vocês perceberem que eu estou vacilando e às vezes eu não estou nem percebendo, por favor me chamem e me avisem. Eu vou considerar que você é meu amigo se você fizer isso. Só vamos cuidar da gente falar tudo com gentileza, com cuidado, para que não seja grosseiro, porque não precisa ser. Mas é só falar com cuidado que a gente vai mudar. É só falar, como a Bíblia fala, né, em Provérbios capítulo 15, verso 1, a palavra branda acalma o furor, mas a palavra áspera suscita a ira. Então, dá para falar de tudo para os nossos irmãos, desde que fale com gentileza. Pode ser que ele não goste no começo, mas ele vai agradecer depois. E isso fala de nós gastarmos tempo com os nossos irmãos, a fim de nós conhecermos um ao outro e deixar ser conhecido. Outra maneira de crescer em comunhão é prestigiar os dons que os meus irmãos carregam e ser edificado por eles. Eu acho isso incrível. Como que cada irmão consegue ser tão diferente uns dos outros e eu consigo entender que mesmo com as diferenças, nós vamos ser edificados. Eu me lembro que teve uma época que quando eu era líder de jovens, ainda pastor de jovens, né, na outra igreja onde a gente congregava, eu fiz todo um esquema assim para reunir várias igrejas e a gente fez um culto de louvor e adoração. O culto todo foi de adoração, de louvor, de música, né? E nós tínhamos um irmão muito querido por mim, lá na Leão de Judá, onde a gente congregava, que era o Anísio. E o Anísio, ele tem um vozeirão assim que parece o Renato Russo cantando, sabe? Ok, um dia... E ele tinha umas músicas de composição própria. Só que era diferente do que todo mundo via e estava acostumado. E eu falei assim, não, eu quero prestigiar o dom que Deus deu para esse meu irmão. Apesar de ser diferente de tudo. Eu vou falar para vocês que a gente se colocasse Davi cantando um salmo com uma harpa aqui em cima, ninguém ia achar bonito. Porque não é um rockzinho do Morada, sabe? É estranho, é diferente para nós. É culturalmente distante. Vocês estão entendendo? Mesmo assim, eu olhei para ele que tinha uma musiquinha que ele cantava assim: todo bem procede de ti, ó santo Deus. Eu falei, ô Anísio, você vai cantar essas músicas lá, cara. Esse homem me chegou com uma bata, ele arrumou uma bata, cara. Os irmãos que estavam nesse culto vão lembrar. Ele arrumou uma bata, ele colocou uma bata assim, ele foi com o violão. E aí todo mundo pensando, vai dar tudo errado, cara. O que o Daniel está fazendo? O que passa na cabeça do Daniel? Eu estava exatamente mostrando as diferenças do corpo de Cristo e como que um pode contribuir com o outro. Que apesar do talento e do dom que Deus deu para ele ser diferente, não é ruim, é diferente do que a gente está acostumado, este homem era um homem de Deus, temente ao Senhor, um diácono irrepreensível na casa de Deus. A Gláucia vai sinalizando, porque a Gláucia era a líder dele, né Gláucia? Lá, e ele pegava a Bíblia assim, colocava debaixo do braço, aquele homem não largava a Bíblia dele, decorava a Bíblia na sua cabeça. Tinha que ver coisa linda, o temor que ele tinha pelo Senhor e que tem até hoje. Como ele era diácono, vivia participando dos serviços, eu brincava que ele lavava a louça depois das festas com a Bíblia debaixo do braço. Um homem apaixonado por Jesus. Quando eu e o Márcio avançávamos os sinais das brincadeiras, ele nos repreendia, né, Márcio? Misericórdia, misericórdia. Eu e o Márcio, quando a gente ia fazer força, a gente falava, vai, que nem Hércules. Aí ele falava, misericórdia, mitologia grega. Pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. Mas eu lembro que
eu tinha muito apreço, e tenho até hoje, pelo dom que meu irmão carregava. Então, talvez o que o meu irmão faz, o que ele carrega é diferente do que eu estou acostumado, mas eu preciso aprender a gostar e apreciar e amar o meu irmão como ele é. Eu preciso aprender a gostar. E tem gente que a gente gosta de cara. Eu por exemplo, vou citar aqui, o Alisson é bagunceiro, que eu sei que ele é, e eu sou dessa turma. Quando eu conheci o Alisson, rapidinho gostei do Alisson. Não teve esforço, porque é do mesmo tipo. Então, os dois empanam junto fazer bagunça, aí eu e ele vamos pegar para zoar alguém. Mas, quando eu encontro um irmão que às vezes é diferente de mim, não nessa questão da brincadeira, de ser brincalhão ou não, mas diferente em todos os aspectos, eu não vou gostar dele porque ele é diferente de mim? Não. Eu vou aprender a amar o meu irmão, porque amor, gente, não é um sentimento, é uma escolha. Amor não é carinho. A Bíblia fala que Deus é amor, não fala que ele é carinho. Então eu aprendo a amar o meu irmão. Então eu olho para um irmão que veio de uma igreja completamente diferente, de uma cultura diferente, ele fala diferente, ele tem todos os trejeitos diferentes, e eu olho para ele e falo assim, eu vejo em você, meu irmão, uma preciosidade que eu quero estar do seu lado. E eu particularmente gosto de fazer isso exatamente porque ele é diferente de mim. Porque eu sei que essa pessoa me completa. Eu e a Pri, a gente tem muita semelhança em muita coisa. Mas no temperamento, por exemplo, nós somos diferentes. E eu acredito que é por isso que deu certo. O Senhor nos aperfeiçoou exatamente por sermos diferentes. Um completou o outro. A Pri ficou um pouco mais desinibida por estar comigo. Eu fiquei um pouco mais contido por estar com ela. E os dois agora são mais equilibrados do que antes. E nós seguimos nesse lugar de aperfeiçoamento até que a gente fique bom. Apesar de que a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então nós não estamos prontos, só vamos ficar prontos quando chegar lá, no dia de Cristo. Mas ela é para mim uma ferramenta de transformação e de mudança, como eu sou para ela também. Por isso é importante que eu prestigie os dons dos meus irmãos. É importante que eu seja capaz de sentar para ouvir um irmão meu pregando e absorver o máximo do que ele puder entregar. Imagine que, esses dias, por exemplo, o Vitor começou as suas primeiras pregações aqui no púlpito, na plataforma. Discípulo, um amigo chegado, estava apagando foto do meu celular esses dias para tirar toda a carga de vídeo e foto que tinha lá. Tinha tanta foto sua, Vitor. Por que o Vitor aparece tanto no meu celular assim? Sai fora, me larga um pouco, me deixa. E aí eu fui apagando todas as suas fotos, viu? Apaguei tudo. Brincadeira. Mas assim, eu vi quanto que a gente tem de história junto, quanto que a gente tem de amizade, quanto que a gente tem de proximidade. Então, eu sou o pastor, eu sou o discipulador, mas eu sentei aqui quando ele estava pregando e fiquei prestigiando demais e apreciando demais aquilo que o Vitor podia entregar. Isso por quê? Porque nós precisamos ter em nós um sentimento de prestígio mesmo pelo dom que o meu irmão carrega. Eu preciso ter esse prestígio. E aí eu falei aqui, né, de repente ele foram as primeiras pregações dele que, nesse caso, foi bem, fez com muito louvor, com muito êxito. Mas vamos supor que ele ficasse muito nervoso e não conseguisse passar a mensagem. Eu iria me esforçar muito para tentar ao máximo absorver aquilo que ele estava entregando, mesmo que ele não conseguisse entregar do jeito como ele entregou, que entregou bem. Mas eu venho para um lugar aqui, e mesmo que meu irmão às vezes não consiga entregar a mensagem como ele deveria entregar, ou não consiga orar como a gente pensa que deveria orar, eu tenho que tentar ao máximo absorver. E isso fala de uma fome e de uma sede que há em mim. Então quando eu venho para um ambiente, eu ouvi esses dias uma música do Judson, e ele cantando que a oração, né, que tem a música dele que fala que Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou em deserto, então faz chover sobre a minha vida, porque eu sou uma terra seca. E ele estava falando, quando você assume isso no meio da música, ele fez uma ministração e ele falou assim, quando você assume que você que é o problema, e ele também é um que fala problema, né? Ele é uma voz do Brasil, assim, profética, muito influente, mas ele também fala assim, quando você percebe que você é o problema, você não fica falando que é o louvor, você não fica falando que é o pastor, mas você percebe que você é a terra seca, porque, gente, para a alma farta, até o mel é amargo, a Bíblia fala. Mas para a alma sedenta, meu irmão, quando você está com fome, quando você está com sede, você absorve tudo o que Deus tem para entregar num culto. Você come até aquilo que Ele não serviu.
Quando você está com fome dele, isso não é falta de educação para o reino dos céus, no que diz respeito a absorver a palavra do Senhor. Às vezes eu estou pregando uma coisa aqui, mas você tem tanta fome, você tem tanta sede de Deus, que enquanto eu prego sobre comunhão para você, você absorve coisas que Deus nem está falando aqui, Deus vai falando com você no teu coração, e você vai absorvendo coisas que eu não falei. Ou seja, Deus serviu um banquete aqui, mas você foi lá na cozinha e beliscou uma coisa que não estava no banquete. E Deus não se desagrada disso. Deus fica feliz porque você está com fome, você está com sede. Vocês estão comigo? Por isso, então, como parte de crescer em comunhão é prestigiar aquilo que o meu irmão carrega, eu preciso aproveitar ao máximo as oportunidades que eu tiver de me relacionar com os meus irmãos, ainda que isso me desgaste, ainda que isso tenha que mudar algumas coisas dentro de mim, ainda que isso me torne diferente do que eu sou hoje. Não são as coisas que se dobram para mim, mas sou eu que me dobro e sou flexível para as coisas que o Senhor apresenta diante de mim. Quando dá chuva muito forte, tempestades, com ventos, árvores gigantes caem. Márcio, você vive tanto isso. Mas uma coisa diferente, Márcio. As árvores caem porque elas têm troncos duros e bambu não cai. Já percebeu isso? Porque são flexíveis. O vento bate e ele... Não podemos ser rígidos. Temos que ser flexíveis nessa questão de relacionamentos. Não flexíveis com os princípios de Deus, não flexíveis com a Bíblia. O que é Bíblia é Bíblia, o que está falado, está falado. Mas no relacionamento eu sou capaz de me dobrar, eu sou capaz de envergar, eu sou capaz de... E ainda eu pareço um bambu ainda assim. Eu fiquei fazendo assim, falei, nossa, eu estou parecendo mesmo um bambu aqui. E eu, magrão, grandão, né? E assim, eu preciso ser capaz de ser flexível. Eu me desdobrar para que o relacionamento continue, perdure, persevere e aguente. Enfim. Como eu posso crescer nos relacionamentos? Ainda tem mais uma coisa, participando das lutas uns dos outros. Para falar sobre este, eu já vou entrar agora no tópico que eu considero o mais importante dessa mensagem. Eu falei aqui que participar do sofrimento, das lutas dos nossos irmãos, é algo muito, muito importante para que nós cresçamos em relacionamento. Mas qual é o melhor ambiente para nós crescermos em relacionamento? Se vocês olharem de novo lá para Atos capítulo 2, 42, e eu vou lembrar os irmãos disso aqui, ó. Atos 2, 46. Todos os dias fala de gastar tempo com os irmãos, todos os dias, segunda a segunda. Não é o caso que a gente vai fazer uma agenda aqui, você tem que ficar na igreja todo dia da semana. Mas quando a Bíblia fala que todos os dias a igreja primitiva se reunia, quer dizer que eles gastavam tempo uns com os outros. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. Repita comigo, partiu o pão em suas casas. O melhor ambiente para nós crescermos em relacionamento e comunhão é em casa. A gente abre a porta da nossa casa para receber os nossos irmãos, ou os nossos irmãos nos convidam para ir na casa deles. E é aqui que vem o ponto da mudança que nós estamos, do avanço, não é nem uma mudança, mas um avanço que nós estamos vivendo aqui na COD para esses dias. Nós vamos começar cultos nos lares para a glória do Senhor Jesus. Amém? Na verdade, já começamos há algum tempo. O Rogério e a Silvia foram os pioneiros aí como anfitriões dessa temporada que nós estamos vivendo. A igreja já tem se reunido na casa deles, numa reunião ainda menor, como tem que ser mesmo um grupo pequeno. Mas eles abriram a porta da casa deles para que os irmãos que estão ao redor ali da região, na casa deles ali, possam acessar a casa deles e ali ouvirem uma palavra no meio da semana. Glória a Deus por isso. E agora nós vamos realmente olhar para crescimento em comunhão para a Bíblia, nesse texto, entendendo que a igreja primitiva vivia isso como um princípio. Na verdade, como algo que não era pesado para ninguém. Tinha prazer em estar junto. A conversa desses irmãos era sobre Cristo. Quando eles se assentavam ao redor da mesa, não era para um falar do outro.
Ou talvez até fizessem isso por algum tempo, mas aí os apóstolos vinham e corrigiam, como a gente viu nas cartas de Paulo. Mas a intenção correta, o fundamento disso, o propósito disso, de se reunir nas casas, era para que nas casas as pessoas falassem do Cristo e ao mesmo tempo pudessem rever os seus irmãos. Então, esse eu acredito que é um grande avanço aqui para a nossa casa. Nós irmos também para as casas para fazer os cultos. Eu vou receber agora os jovens da minha casa também dia 19, né, Vitor? É dia 19, né? Com muita alegria, muito prazer. Eu quero tentar ali no dia 19 preparar alguma coisa para receber os nossos irmãos ali. Ver se eu faço um pão recheado, fazer alguma coisa ali, sei lá, alguma coisa eu vou inventar. Vou receber os nossos irmãos ali agora no dia 19, os jovens, e vai ser uma grande alegria, uma grande festa, ter a minha casa aberta para poder receber os nossos irmãos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que era costume da igreja se reunir nas casas também. Então, isso não é uma coisa que foi inventada para que a igreja cresça. Isso não foi inventado para que a gente possa evangelizar com mais facilidade. Isso também vai ocorrer, isso também vai acontecer. Mas a nossa intenção aqui na COD de começarmos cultos nas casas não é para que nós multipliquemos, não é para que a gente cresça. A gente quer fazer culto nas casas para promover comunhão, e o crescimento vai ser uma consequência que eu sei que vai ser inevitável. Amém? Então nós não somos uma igreja em célula a partir de hoje. Porque tem igreja que vive em torno das reuniões pequenas, das casas, que são igrejas em células que chamam. Nós somos uma igreja com célula, ou com grupos pequenos. Né? Não sei como a gente vai chamar ainda, mas acho que grupos pequenos fica legal, cultos na casa. A gente pode chamar do que a gente quiser, cada hora a gente chama de uma coisa, a gente vai entender. Também não precisa de tanta regra, né? Olha o que Paulo falou lá em Romanos capítulo 16, verso 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Vou ler o verso 4 e 3 aqui, 3 e 4, para vocês entenderem o contexto. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então, Romanos capítulo 16, verso 5, diz isso. Só para efeito de memorização, fala comigo assim, ó, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Meus irmãos, quando a igreja está reunida numa casa, ela não deixa de ser igreja, obviamente. O que faz a gente ser igreja não é estarmos aqui. Esse lugar aqui, apesar de nós darmos importância, né, para ter algum conforto, um espaço maior para receber todos os irmãos, reunir todos aqui juntos, e ter um propósito nisso também, porque a Bíblia fala lá em Atos 2 que eles se reuniam nos templos e nas casas, mas nós entendemos que reunião nas casas diz respeito àquilo que Jesus falou, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está falando de grupos pequenos. A igreja na China, ela foi perseguida por um período da história. Quando o comunismo foi estabelecido na China, em muitos lugares a igreja foi perseguida e matavam os cristãos, porque para o comunismo, Deus é um problema. Não pode haver religião num país, num estado que tenha comunismo. E aí depois isso foi ficando mais flexível. E agora parece que em alguns lugares, mesmo tendo comunismo, tem igrejas também, tem bíblias e tudo mais. Mas no geral eles não gostam muito. E teve uma época que a igreja na China foi perseguida. A igreja teve que fechar todos os templos viraram fábricas, mudaram, quebraram, destruíram, desmoronou, e as igrejas, os irmãos da igreja foram se reunir em cavernas. E é assim, eu não sei bem o número, mas quando a igreja foi para as cavernas, porque estavam proibidos de se reunir como igreja, eles fizeram isso escondidos, clandestinamente. Eles se reuniram no começo com 3 milhões de pessoas, por exemplo. Eu digo para vocês mais uma vez, não lembro os números, tá? Mas é algo mais ou menos assim. Quando a igreja pôde sair das cavernas de novo, a igreja tinha 10 milhões de membros. Então houve um crescimento numérico e uma multiplicação muito grande, mesmo eles não estando reunidos em um templo, mas estando reunidos em casas e cavernas. Então é algo muito importante. Não sei se você sabe, mas na história do cristianismo houve uma época que não havia um templo
para que as pessoas cultuassem. Haviam sinagogas de judeus, mas o templo foi destruído. Ali por volta dos anos 70, depois de Cristo, o templo foi destruído. Não tinha templo, como que vamos cultuar? A igreja por muito tempo sobreviveu exatamente por causa dos cultos nas casas. E é, como eu falei aqui, o melhor ambiente para nós vivermos em comunhão. Eu me lembro, e aí a Amanda, que cresceu muito na fé em Cristo através de uma célula que nós estávamos, né, Amanda? Amanda, a gente teve relacionamento de amizade a partir de uma célula. Ela foi convidada para a igreja, foi convidada para a célula, e ela foi. E ela rapidamente foi muito bem aceita, por causa do jeito da Amanda ser tão gente boa assim como ela é. Rapidamente foi aceita, abraçada e acolhida por todos os irmãos. Mas a Amanda vai me ajudar a lembrar aqui que muitas vezes nós dividíamos as lutas uns dos outros, e eu via que a luta de um era a luta de todo mundo. Grupo pequeno de 15, 20 jovens ali se reuniam, às vezes 12 jovens. A gente se reunia ali. E às vezes alguns deles desabafavam e falavam assim, eu estou passando por uma situação. Em casa está acontecendo isso, aquilo outro. Todo mundo orava junto na célula por causa daquela situação. E durante a semana toda a célula vivia, e eu percebia que os irmãos oravam por causa da situação daquele irmão. E todo mundo se tornava participante do problema e da luta. E o que isso mudou na luta do nosso irmão? Resolveu a luta? A oração pode muito em seus efeitos, e muitas vezes a oração resolveu a luta. Mas mesmo quando a oração não foi por nós atendida do jeito como a gente queria que fosse, e o Deus continuou fazendo do jeito como Ele quer, pelo menos esse irmão se viu amparado, pastoreado e cuidado por muitos irmãos, e ele falou assim, eu não estou sozinho. Era assim ou não era, Amanda? Era, né? A gente dividia demais os problemas ali junto, e todo mundo participava da luta, e a gente cuidava uns dos outros. Os cultos nas casas, eles, além de serem bíblicos, ele tem uma diferença do culto na igreja. Aqui, quando você se assenta para ouvir a palavra, você olha somente para o meu rosto, mas olha para a nuca dos seus irmãos. E a nuca não expressa sentimentos. A nuca não fala de como está a minha alma, mas o meu rosto sim. E quando nós estamos numa célula, eu não vejo a nuca do meu irmão, mas eu vejo o rosto de cada um deles. Vocês percebem como fica muito mais pessoal o relacionamento quando eu estou reunido numa casa? Faz sentido para vocês? Então é diferente. E nas células, diferente da igreja, a igreja a gente aprende com Deus. Qualquer pessoa que subir aqui nessa plataforma para trazer uma palavra para a igreja, deve pelo menos ter ido buscar o Senhor em oração, e recebido do Senhor uma palavra que pudesse direcionar a igreja. Então assim nós cremos que aquele que impunha o microfone, que fala da plataforma, está falando algo que Deus tem para nós, como igreja. Então assim, quando nós nos reunimos aqui, nós aprendemos com Deus. Quando eu me reúno nas células, nós aprendemos uns com os outros. Quando nós nos reunimos nos pequenos grupos, aí a confusão já de novo dos nomes. Quando a gente se reúne em pequenos grupos, eu aprendo uns com os outros. Amém? Isso é muito importante. Essa é uma diferença que há entre igreja e cultos nas casas. O culto nas casas é um ambiente seguro para desenvolver o ministério. Por que seguro? Porque um irmão inexperiente subindo aqui na plataforma, e de repente ele começa a bambear as pernas aqui, porque, meu Deus, está todo mundo olhando para mim, eu estou com o microfone na mão, quando eu falar vai ficar esse sonzão aqui, falando tudo que eu estou falando. Você que é tímido, você já começa a se imaginar nesse lugar aqui. Você fala assim, que apuro que eu ia passar, pastor. Eu acho que ia ter um treco, ia cair no chão, ia dar uma convulsão em mim, alguma coisa ia acontecer. Eu não ia dar conta. Esse irmão poderia vir aqui e de tanto nervosismo não conseguir falar o que precisava falar, dar um bloqueio aqui no irmão. Ele desce desse altar aqui, dessa plataforma, decepcionado com ele mesmo. Porque não conseguiu desenvolver o dom, não que a plataforma seja o único dom, mas eu digo assim, um músico que ainda está aprendendo a tocar, aqui em cima é muito mais difícil. Falando em músico, lembra como que era a música, Amanda? Da nossa célula? A gente tinha um irmão que tentava ajudar a gente com o violão,
E a gente suportava ele em amor. Era uma bênção. Ele tocava o violão e cantava, sabe? Mas ele conseguia cantar fora do tom, do tempo, e ainda terminava a música. Para mim era quase um dom aquilo, sabe? Ele cantava fora do tempo, fora do tom, e ainda errava a letra. E terminava o louvor, eu falava assim, gente, isso é maravilhoso, né? Pensa num homem completo, que você consegue mesmo. Viu? Mas ali a gente estava num grupo menor, e a gente... e a gente ajudava ele, a gente cantava junto, a gente tentava. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele não atrapalhava, Deus movia ali. Mesmo com a falta de habilidade. O que eu estou dizendo é que esse irmão pôde crescer, desenvolvendo o ministério dele num grupo menor, onde todo mundo estava ali para ajudar ele. Todo mundo estava ali para ver ele crescendo. E ser capaz de apoiar ele, mesmo quando ele errasse ali, né, alguma coisa, apesar dele errar todas as coisas. Mas a gente amava aquele irmão e conseguia suportar ele em amor. E olha, gente, na célula a gente costumava fazer uma palavra curta que a gente chamava de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Então algum irmão vinha e trazia uma palavra bem rápida, antes da palavra principal. E aquele irmão que trazia aquela palavra mais curta, ele podia se desenvolver na fé, transmitir para os outros irmãos aquilo que Deus estava falando com ele. E ao mesmo tempo desenvolver um dom de pregação de palavra. Quando a gente via que aquele irmão ia bem no desenvolvimento de uma palavra simples, a gente falava assim, você poderia pensar em ministrar a palavra principal. Então a gente detectava dons ali e desenvolvia os dons num ambiente seguro. Nós que somos pais sabemos bem. Algum de vocês pais aqui ensinou seus filhos a andar numa montanha cheia de pedras? Nós não ensinamos nossos filhos a andar numa trilha. A gente ensina a andar assim, num piso bem bonito, assim, tal, lisinho, sem ter nada molhado, porque a gente não pode derrubar a criança e traumatizar ela ali, e ela desistir de andar e prorrogar esse processo da vida dela. Por isso o culto nas casas, por ser um ambiente mais íntimo, né, mais intimista, que o pessoal fala, né, eu não gosto muito dessa palavra, mas um ambiente mais... menor, né, de menor quantidade de pessoas, é um ambiente mais seguro para as pessoas desenvolverem o seu talento, desenvolverem o seu dom, o seu ministério. E em grupos menores, as pessoas são mais bem cuidadas e são mais bem pastoreadas. Então, nós somos uma igreja pequena e todos aqui têm acesso ao pastor. Vocês têm meu número de telefone, vocês podem me ligar, podem mandar mensagem a hora que quiserem. No momento que eu puder, eu vou atender, ou na sua casa, ou na minha casa. A gente vai dar um jeito, se você precisar de um pastor, você tem um pastor perto. Mas numa igreja grande, há um déficit de cuidado, porque as pessoas às vezes não conseguem acessar o pastor. Como que resolve isso? Jetro chamou Moisés uma vez e falou assim, Moisés, você cuida sozinho da demanda de todo esse povo de Israel aqui? Não, estabeleça líderes. Cada um vai cuidar, homens de Deus, homens justos, homens que você confia. Levanta esses homens e distribua as tarefas entre eles. E aí o que acontece? Nos cultos, nas casas, aqueles que lideram os cultos, que ministram as palavras, eles são capazes de desenvolver o dom de pastoreio na vida deles, e todos que estiverem naquele grupo menor vão se sentir muito mais bem cuidados. E por isso o culto na casa tem muito valor também. Porque ninguém pode mais dar desculpa, eu não tenho oportunidade. Ou o outro dar a desculpa que eu não sou bem cuidado na igreja. Quando você acessa esse lugar de um culto nas casas, você também é muito mais bem cuidado e pastoreado. O Senhor Jesus nos chamou para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E como eu disse aqui, apesar dos nossos cultos nas casas estarem começando, e nós não termos a intenção de fazer isso para que a igreja cresça e multiplique, isso vai acontecer naturalmente, e a gente não vai achar ruim, a gente vai achar bom que a igreja cresça. E o quarto tópico que eu reservei aqui é que a evangelização se torna muito mais eficaz quando se trata de reuniões nas casas. Eu chamo um amigo para vir na igreja. Sabe aquele amigo que tem um bloqueio porque ele já foi em alguma igreja que ele percebeu que o pastor só queria ganhar dinheiro, por exemplo, sei lá. O pastor só queria para si.
Quando chama para uma igreja que você percebe que a motivação das pessoas estarem ali não é uma motivação cristã de verdade. Aquela pessoa teve um trauma com a igreja. Aí você fala para ela assim, vamos na minha casa? Vai ter uma reunião de oração, a gente vai estudar a Bíblia. Oh, legal, hein? Para sua casa eu vou. Para a igreja eu não vou não, mas para sua casa eu vou. Então isso é muito comum. A nossa célula de jovens, que eu falei agora há pouco ali, a gente começou assim com um grupo de 6 pessoas, de 4 a 6 pessoas, e chegou uma época que realmente teve que multiplicar e fazer 2, 3 células, porque a gente tinha um grupo de 30 jovens numa casa, não cabia mais gente. Então, acontecia naturalmente. E sabe de uma coisa? Não era migração de crente de uma igreja para outra, esse é o ponto. Todos os irmãos que quiserem vir para a COD, vindos de outras igrejas, serão muito bem-vindos. Mas o propósito não é receber migração de crente, porque isso não significa que a igreja está crescendo. A igreja cresce quando o pecador se arrepende. A festa nos céus quando o pecador se arrepende, não quando um crente muda de igreja. Então, o propósito de Deus é que aquele que está perdido seja alcançado pela graça do Senhor Jesus e pela pregação do Evangelho. E os cultos nas casas ajudam muito nesse processo. Então, você não precisa pregar para a pessoa, só faz o convite. Vamos lá, depois vai ter um negócio para a gente comer, a gente vai dar risada junto. Tem um pessoal tão legal lá, cara. Quando você se reunir com o pessoal, você vai gostar dele, você vai ver, o pessoal é gente boa. Aí a pessoa fala, estou precisando fazer uns amigos novos aí, vamos lá, vai. Quando ela vai, ela é surpreendida, ela é pega pelo Senhor. O Senhor acerta o coração dela ali, com a sua palavra, com a sua graça, com a sua misericórdia. Nos pequenos grupos, podemos viver todos os princípios de Atos 2, 42 até o 47. A oração, doutrina, partir do pão e comunhão. Vocês acreditam que uma reunião de 1 hora a gente faz tudo isso? Uma reunião de 1 hora no culto das casas, a gente faz oração, a gente prega, tem louvor ainda, que nem está aqui nessa lista. A gente tem o partir do pão e tem a comunhão. A gente cresce em relacionamento porque a gente está perto, num lugar onde a gente pode conversar bem. E a gente faz isso geralmente das 8 da noite até as 9 da noite. É uma reunião rápida, mas ela é muito eficiente. Ela acerta mesmo os nossos corações. E quando a gente, então, cumpre esse princípio, os nossos relacionamentos se tornam mais sólidos. Quero convidar o grupo de louvor a se posicionar. Nós vamos orar. E o ponto principal aqui, como eu falei, é a comunhão. Nós aprendemos aqui há 2 domingos atrás tudo aquilo que pode me atrapalhar de viver em comunhão com os meus irmãos. Mas hoje eu aprendi como que eu posso promover a comunhão entre a igreja. Agora eu preciso pôr em prática. Eu vou ter essa oportunidade em breve? Vou. E quando nós tivermos essa oportunidade, nós vamos aproveitar. Quando nós pudermos, então, perto da minha casa, tiver uma célula, uma casa aberta, ou nem precisa ser tão perto, mas um lugar onde eu possa ir. Que tem uma casa aqui da COD, que está aberta, pregando a palavra ali numa quinta-feira à noite. Vou lá de novo. Só fui domingo na igreja, estou a semana toda longe dos irmãos, vou lá mais uma vez, vou me encontrar com meus irmãos, para que a minha amizade cresça com eles, e para que eu seja edificado. E sempre, gente, assim, se torna um grande prazer estarmos juntos nas casas. Se coloque de pé, nós vamos orar sobre essa palavra, nós vamos orar sobre isso.